Pronto. Beleza, então, pessoal. Vou aumentar aqui a tela para a gente poder entender aqui o que foi que aconteceu. Então, olha só. Para a gente só retomar, né? Tinha explicado para vocês sobre a região do Cáucaso, né? As áreas aí que a gente vai acabar vendo, Abcásia, Ossétia do Sul e Nagorno-Karabakh, tá? A Crimeia não é no Cáucaso, tá? É a região aqui, essa península no Mar Negro, que é da Ucrânia, era da Ucrânia, né? Que passou a ser controle da Rússia. E a Transnistria é uma área que é dividida, né? Que é reivindicada entre a Moldova e a Ucrânia, tá? Então, uma região aqui também, mas não está dentro do Cáucaso. O Cáucaso é isso aqui, tá? Bom, vimos o primeiro. Peraí, eu coloquei as características, né, da região, aí vimos o primeiro que é a Abcásia. Quando eu falei de Abcásia, falei para vocês, né, que já começou a ter uma treta entre Rússia e Geórgia. Lembra? Exatamente por causa do apoio da Rússia. Peraí que tem gente que entrou. Quer ver que é o Cauê? Não, é o Gabriel. Coloquei, tá gravado. Agora tá certo. Peraí, só colocar aqui a presença do Gabriel. Opa, aqui. Aí eu falei para vocês, pessoal, que é, a questão ficou complicada, né, da Abcásia, tá? Isso serve para a gente entender a questão da Ossétia, tá? A questão ficou complicada porque a Abcásia queria se separar da Geórgia e quem apoia os abecáses é a Rússia, né? Então a Rússia que pouco tempo atrás, né, a gente está falando aqui de 92, ó, né, nos anos 80, a Rússia que ainda tinha o comando do território da Geórgia, dentro do que era conhecido como União Soviética, de repente, nós temos agora um momento de treta entre Geórgia e Rússia, já que os russos declararam apoio a um grupo separatista que queria exatamente a separação da Geórgia, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês que a Rússia reconheceu a independência da região da Abecásia em 2008. E esse reconhecimento em 2008, ele é sim resultado disso aqui, tá? Dessa cronologia, quando nós tivemos a guerra em 2008 da Ossétia do Sul. Beleza? É isso que nós vamos falar agora, nós vamos falar da Ossétia do Sul, tá? Dá uma olhada onde está a Ossétia do Sul. É um território que está dentro da Geórgia, ou seja, a Ossétia do Sul, ela também não é uma área independente e também é uma área separatista em relação à Geórgia. Tá vendo como o território da Geórgia é meio enrolado? A gente tem a área separatista da Abcásia, a área separatista da Ossétia do Sul, certo? Então, essa aqui é a bandeira, né, dos ossetas, tá? O vizinho aqui em cima, ó, Ossétia do Norte, pertence à Rússia. Então, se a gente pegar a etnia deles, dos ossetas, eles não têm independência, né? Uma parte deles pertence à Rússia, a outra parte deles pertence à Geórgia, tá? Aqui são outros dois territórios também complicados, ó, a Ingushétia e a Chechênia, né? A Chechênia talvez seja a área aqui mais hostil à Rússia hoje, porque ela pertence à Rússia e é uma área também que tem grupo terrorista e tudo mais. Depois a gente vai até comentar alguma coisa sobre a Chechênia, tá? Pessoal, coloca aqui então, ó, Ossétia do Sul, pode pôr embaixo, aqui pode puxar uma setinha de Ossétia do Sul, escreve assim, ó, território pertencente território pertencente à Geórgia, território pertencente à Geórgia e que é
falar devagar, senão vai confundir. Ó, e que é etnicamente, e que é etnicamente semelhante a Ossétia do Norte, ó, esse território aqui, ó, etnicamente semelhante à Ossétia do Norte, território pertencente à Rússia. Território pertencente à Rússia. Fechou? Beleza. Então, ó, essa é só uma introdução da região da Ossétia, tá? Então, pessoal, já é uma área complicada por si só, porque como que eu poderia dar um exemplo disso? É como se você pegasse o estado, vamos pegar um estado fronteiriço, o estado do Rio Grande do Sul, e o sul do Rio Grande do Sul pertencesse ao Uruguai e o norte do Rio Grande do Sul pertencesse ao Brasil. Seria mais ou menos isso. Um estado dividido no meio, sendo que um pertence ao país e o outro pertence a outro país. É mais ou menos isso. A situação dos ossetas, tá? Eles não têm sua identidade própria, né, sua nação, seu estado-nação. Uma parte está na Rússia, a outra parte está na Geórgia. Beleza? Bom, seguindo, pode por aí então, cronologia. Pode copiar a primeira aqui, pessoal. Ó, tentativa de independência da Ossétia do Sul em relação à Geórgia. Tentativa de independência da Ossétia do Sul em relação à Geórgia. A hora que puder aí, vocês me falam aí, gente. Pode ir? Pode ir? Olha só, pessoal. Ano 90 até 92, tá? São as tentativas, né? Se a gente olhar, é o mesmo contexto, ó, 92, 94, tá? É o mesmo período. O que a gente tem nesse período? Nós temos um fim da URSS, várias repúblicas querendo a independência. Eu não cheguei nisso. Eu não cheguei nisso com vocês, né? Não cheguei nas repúblicas. A gente está em Revolução Russa ainda, né? Na frente B. Pessoal, dormiram? Tese de abril, isso. Então a gente não chegou ainda na formação da URSS, tá? Mas as 15 repúblicas da União Soviética, né? Elas começaram processos de independência. A Geórgia é uma delas. Só que dentro, né, dos territórios dessas repúblicas, da própria Geórgia, por exemplo, nós tínhamos mais duas, né? Da própria Rússia, nós tínhamos um monte de repúblicas que queriam independência. Então, a tentativa da Ossétia do Sul, na realidade, ela está dentro do mesmo contexto
das demais repúblicas que estavam se separando da União Soviética, tá? Por isso que a maioria das cronologias, né, elas vão começar nesse período, né, de 90 até 92, 93, tá? 94, nessa faixa, beleza? Coloca aqui então nesse item, põe assim, ó, contexto, contexto da separação, contexto da separação das repúblicas, separação das repúblicas que compunham a URSS. Separação das repúblicas que compunham a URSS. Tá? É o mesmo deles, né? Lembrando que a Geórgia conseguiu a independência, a Ossétia do Sul não. Bom, 2008, pessoal, e aí a gente tem uma guerra, tá? Essa guerra que ela foi fodida, tá? Guerra da Ossétia do Sul. Apoio da Rússia à Ossétia do Sul. E olha quem que apoiou a Geórgia, os Estados Unidos, tá? Vocês vão copiar esse item inteiro, vocês vão puxar algumas setinhas. Como algumas vão ser um pouco maiores aí, puxa só a primeira por enquanto, tá? Avisa aí a hora que puder aí, gente. Pronto? Pode ir? Então vamos lá, peraí. Fui ver o que era a mensagem aqui. A mensagem era pode ir. Bom, então vamos lá. Guerra da Ossétia do Sul. Pessoal, essa guerra ela ganhou uma importância muito grande, tá? Pelos seguintes fatores. Nós não estamos falando de Guerra Fria e de repente a gente tem os Estados Unidos tomando posicionamento favorável à Geórgia e nós temos a Rússia tomando um posicionamento contra a Geórgia, tá? Então, olha só. A questão envolvia Geórgia e Ossétia do Sul e houve o envolvimento de Rússia e Estados Unidos, tá? Então, na primeira setinha, pode colocar assim, ó, a guerra possui uma característica, a guerra possui uma característica que remete à Guerra Fria. Ó, não chamem, tá, de Guerra Fria, nova Guerra Fria, nada disso, tá? Mas é uma característica que remete à Guerra Fria, exatamente por causa dessa questão dos Estados Unidos e Rússia, tá? Segunda setinha. Pode falar? A treta entre Geórgia e Rússia não é nova. A treta entre eles, ó, a guerra foi em 2008. Ela é resultado disso aqui,
mal resolvido, da questão da Abkhazia mal resolvida, né? Então a gente tem a Geórgia se envolvendo num impedimento, vamos dizer assim, de independência da Abkhazia e a Rússia apoiando a Abkhazia. E agora nós temos, né, a situação já ficou estranha ali, e agora nós temos a Ossétia do Sul querendo a independência da Geórgia e a Rússia apoiando os ossetas. A grande questão é, será que se os ossetas do Sul conseguissem a independência da Geórgia, quem garante que não teria um movimento no vizinho norte para tentar a independência em relação à Rússia? A Ossétia do Sul seria um país independente ou simplesmente seria anexado ao território russo? Tá? São questões que não dá para a gente responder. Não dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu ou do que aconteceria. Tá? É uma região muito certa. Então, na segunda setinha, pode pôr assim, ó. Rompimento total das relações políticas e econômicas entre Geórgia e Rússia. Essa é a segunda setinha. Terceira. Aí vem a coisa surreal da história, tá? Terceira. Pessoal, a Rússia apoiou a Ossétia do Sul, tá? A Geórgia não vai ficar quieta. A Geórgia vai bombardear a Rússia. Acreditem. Então, na terceira setinha, pode pôr aí, ó. Bombardeamentos e ataques da Geórgia ao território russo. Sim, ó. Bombardeamento e ataques da Geórgia. Bombardeamento e ataques da Geórgia ao território russo. Essa é a terceira, né? Pode pôr a quarta setinha. Beleza. Aí a quarta setinha, pessoal. Bom, vamos lá. A gente sempre fala que russo é retardado, né? Que russo não tem muita noção das coisas, né? Agora, imagina se o russo é retardado, o que é o georgiano, né? Que pegou e atacou a Rússia. Pelo menos teve peito para ir lá e atacar a Rússia, tá? Bom, a Rússia vai responder e a Rússia vai promover um massacre na Geórgia, tá? E a guerra vai tomar uma proporção gigantesca. Então, na quarta setinha, pode por aí, ó. Resposta russa promovendo milhares de mortes em ataques à Geórgia. Se A tem crase, hein, gente? Vocês viram a entonação, né? A Geórgia.
Pode ir? Pode ir? Bom, pessoal, é lógico, né? Por mais retardado que fosse o cara da Geórgia, né? Os soldados, né? A cúpula aí do exército da Geórgia, é lógico que é impossível ganhar da Rússia. A Geórgia não ia ganhar da Rússia, nem fudendo. Ia tomar, ia tomar um cacete da Rússia, tá? Os Estados Unidos, eles não entraram diretamente, mas eles mandaram a OTAN na Geórgia, tá? Para fazer aí um contra-ataque. E a coisa, quando estava descambando aí para uma guerra mais aberta, né, que envolveria, por exemplo, OTAN e Rússia, tá? Ia ser um negócio meio, né, meio fora de proporção. Lembra da OTAN quando eu falei para vocês que ela foi criada em 49, né? Como uma forma de impedir o socialismo na Europa Ocidental. Lembra disso? Essa era a ideia da OTAN. Quando terminou a União Soviética e terminou a Guerra Fria, não tinha meio que função a OTAN. O que a OTAN vai impedir? Socialismo? A OTAN virou meio que um exército vinculado à ONU, não da ONU, tá? Mas que atuaria junto com a ONU, tá? Em cima de crimes étnicos, né? De genocídios, tá? E a OTAN é uma força militar que é composta por países europeus, né? Alguns outros países não europeus, entre eles os Estados Unidos. Tá? Eles mantêm a OTAN, paga-se uma grana, né? Você tem armas, tem veículos de guerra, né? Aviões, tanques, helicópteros, tem é um exército que é mantido por europeus e alguns países não europeus, tá? Então a OTAN acabou entrando nessa guerra, tá? E houve sim um princípio de embate entre OTAN, né, representada em grande parte pelos Estados Unidos, e Rússia. Até que houve aí, né, um cessar-fogo, tá? Acordos, ó, vamos parar, melhor a gente, né, não continuar, tal, a coisa está desandando. A própria Rússia, num primeiro momento, achou melhor também, para não se envolver numa guerra, tá? E aí a gente tem o final da guerra. E o território da Ossétia como ainda um território vinculado à Geórgia, tá? Não é um território independente, beleza? Na outra, no outro item eu vou explicar o que foi que aconteceu, mas não é um território independente, tá? Agora, a Geórgia, para dar uma puta de uma cutucada na Rússia, a Geórgia ingressou na OTAN pós-guerra da Ossétia. Pra vocês terem uma noção, pessoal, a Geórgia é o único país da ex-URSS que faz parte da OTAN. Tá? Eu não estou falando de país da cortina de ferro, beleza? Porque a Polônia hoje faz parte da OTAN, tá? Bulgária, que eram da cortina de ferro. Não estou falando isso. Estou falando de países que pertenciam à União Soviética. A Geórgia é o único deles que faz parte da OTAN, tá? Então agora é a quarta setinha, é isso? É a quarta, né? Põe assim, ó. É a quinta? É a quinta. Eu não coloquei da OTAN ainda não, né? Não, então põe assim, ó. É, houve, houve apoio da OTAN à Geórgia, houve apoio. É a última dessa parte aí, tá? Houve apoio da OTAN à Geórgia. Houve apoio da OTAN à Geórgia. E, após alguns meses de conflito, após alguns meses de conflito, ocorre um cessar-fogo, ocorre um cessar-fogo que é aceito pela Rússia.
Cessar fogo que é aceito pela Rússia. Ponto, na mesma linha. Ponto na mesma linha. Pode pôr assim, ó. A Geórgia, a Geórgia ingressa na OTAN. A Geórgia ingressa na OTAN. Pessoal, é, a ingressão da Geórgia, nossa, ingressão, o ingresso, né? O ingresso da Geórgia, nossa, o que eu tô falando? Ingressão. O ingresso da Geórgia na OTAN representou o fechamento da fronteira Geórgia-Rússia, tá? Os dois países, eles são completamente hostis, certo? Não existe nenhuma relação entre eles, tá? Só para vocês terem uma ideia, para falar de futebol, que eu gosto de falar de futebol sempre, né? Tanto a Rússia quanto a Geórgia, os dois eles jogam eliminatórias, né, da UEFA ou para a Copa do Mundo pela Europa, obviamente, tá? Existe um sorteio que é dirigido para que Rússia e Geórgia não caiam no mesmo grupo, tá? Às vezes, né, pode acontecer numa, sei lá, numa Euro, em alguma coisa aí, dos dois se enfrentarem, mas eles tentam evitar ao máximo, tá, o contato entre russos e georgianos, tá? Até em Olimpíada eles são colocados de lados opostos para exatamente não ter esse contato, tá? A questão é complicada entre esses dois países, beleza? Bom, e aí a Rússia deu uma outra cutucada. Olha só, reconhecimento da Rússia da independência da Ossétia do Sul. Quer dizer, a Rússia reconhece a independência da Abcásia e reconhece a independência da Ossétia do Sul. Tá? Pode copiar esse item, eu não vou acrescentar nada nele. Tem um corno do caralho aqui fora buzinando. Será que ele acha? Que vai sair, a pessoa que ele quer vai sair pulando pela janela? Porra! Mano, é a quinta vez que esse idiota tá buzinando. Caralho, a pessoa não entendeu. Ou pega o celular e manda uma mensagem. Ou estou aqui embaixo. Nossa, qual que é o trabalho disso? Vai ficar buzinando até que hora? Mano, pra caralho. Entenderam aí? Sim? Ah, tá, foi mal, peraí. Fechou? Ó, tá, não, ó, só vou falar um negócio aqui, ó. Reparem, mais uma situação em aberto, tá? Olha só, não existe uma resolução quanto à situação da Ossétia, tá? Não existe essa resolução. A Ossétia, oficialmente, é um território da Geórgia, tá? Que quer a independência. A Ossétia quer a independência, mas ela não é independente. Existe o reconhecimento da Rússia, mas perante a ONU ela não é independente. Mesma situação da Abkhazia. Tranquilo? Beleza? Pode ir pro próximo? Dá só para. Tem mais dois, na realidade. Ainda vou colocar. Eu vou colocar. Não, eu vou colocar Chechênia aqui. É que eu não pus a Chechênia ainda, tá? Ficou esquisito essa frase, né? Vou colocar Chechênia aqui. É. Ó, Nagorno. Coloca aí, ó. Nagorno-Karabakh. Puta, cada nome, né? É outro território. Agora é um território que é litigioso entre Armênia e Azerbaijão. Dá uma olhada. Ó, Armênia de um lado, Azerbaijão do outro. Nagorno-Karabakh. Azerbaijão, né? Tem um O. É que aqui tá em inglês, viu, Maria Luísa?
Ó, essa é a bandeira do Nagorno-Karabakh. Só para a gente poder entender ó, a fronteira, como que é. Olha que fronteira tranquila entre os dois países, ó. Em, isso aqui é um amarelo, né? Um amarelo meio desbotado, sei lá. Isso aqui é um amarelo, tá? Isso aqui seria um bege, puxado para o marrom, tá? Nessa cor aqui, ó, olha só. Território do Azerbaijão sob controle das forças militares da Armênia, tá? Então, pessoal, tudo isso aqui são territórios do Azerbaijão, mas que estão sob controle das forças militares da Armênia. Que coisa louca. E o Nagorno-Karabakh é um território que está dentro dessa área. Só isso que acontece. Ó, a gente tem a fronteira, ó, a fronteira entre os países está aqui, tá? Ela faria esse trajeto aqui. E nessa fronteira a gente tem território que seria do Azerbaijão, só que está sob a influência da Armênia, Força Militar da Armênia. Beleza? Pode seguir? Vamos para a cronologia então. Primeiro item. Pode copiar esse item aqui. Não sei se vai dar tempo de eu explicar, mas copia esse item. Ai, que inveja dos outros países tudo abrindo, tendo futebol e a gente nesse marasmo. Ou galera lá em Nova York, tudo no Central Park, tomando sol. Eu vi um pessoal em Barcelona já começando a ir no mar. Puta que eu pariu. E a gente nesse marasmo do caralho. Vai, foda, viu? Copiaram aí, pessoal? Não, tem o interino. O Brasil ele consegue ter um ministro interino da saúde. É isso que a gente tem. Pra vocês terem uma noção. Como é que tá a situação? Nem é um ministro que foi escolhido. Tá? É um cara que tá ali, tipo, ministro tampão, sabe? Copiaram aí, pessoal. É um quebra-galho. É isso mesmo. É um quebra-galho. Ó, pessoal, só para entender, de 21 a 91, nós temos a URSS. Durante o período da URSS, o território do Nagorno-Karabakh, tá? Ele pertenceu ao Azerbaijão, mesmo esse território sendo de maioria de armênios, tá? Então assim, a Armênia ocupou o território pós-URSS falando essa área de armênio, essa área é nossa. É basicamente isso. Puxa uma setinha desse item, eu explico, eu coloco para vocês essa setinha na outra aula, tá? Mas deixa só uma setinha já desse item, aí a gente fala isso na próxima aula. Beleza? Fechou? Bom, a atividade vai ser vocês entregarem para mim a anotação, tá, dessa aula.